Bom, então eu vou começar me apresentando muito rapidamente. Como Juliana falou, eu sou antropóloga, professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional e trabalho há alguns anos nas temáticas de processos de Estado, relações de gênero, violência e direitos. Mas, além disso, que é aqui bastante importante, né, eu sou apoiadora da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência desde 2010. E a partir dessa relação com a rede, nesses anos, eu escrevi um pouco sobre os processos que relacionam luto, desigualdade, violência e o movimento político de familiares. Atualmente, a gente está tocando no âmbito da rede de comunidades, quer dizer, como um projeto da própria rede, em parceria com o LACED, que é um laboratório do PEGAS, Museu Nacional, um projeto apoiado pelo edital do Fundo Brasil sobre presos provisórios. Tem também um projeto da RENFA e da UF, né, a Flávia está aqui, e um da Crioula em parceria com a Unirio também. São 3 projetos que estão em andamento, com apoio do Fundo Brasil para movimentos sociais, com parceria com a universidade, trabalhando diretamente com a questão dos familiares, com a questão dos presos provisórios. No nosso caso, é que o foco do projeto são os familiares de presos, aí vou comentar isso um pouco daqui a pouco. Fazemos parte desse projeto, né, como pesquisadores, eu mesma, a Ivanir, que está aqui na mesa, o Fábio Araújo, Dalva Correia, Luciano dos Santos, né, Luca, para quem conhece, a Cristiane Pinagé, a Natasha Neri, que é a diretora do filme, né, que a gente vai ver mais tarde, Raquel Jeppe, Mariana Ferreira e, pelo mecanismo, a Patrícia Oliveira, que é uma das fundadoras da rede. Então, como eu disse, o foco do projeto são os impactos que a prisão provisória tem sobre os familiares. E nós temos ido sempre em grupos mais ou menos diversos, né, assim como pessoas a partir de experiências e trajetórias diferentes, conversar nas filas, fazer roda de conversas com os familiares, enfim, a gente está há alguns meses, né, Ivanir, fazendo isso agora. Só para dar um pequeno dado que muitos devem ter de cabeça, mas talvez nem todos, os presos provisórios, que são aqueles que estão privados de liberdade, mas não foram sentenciados, então podem ser presos em flagrantes, podem ser presos que estão em condição de prisão temporária, preventiva, etc., somam mais ou menos 40% da população encarcerada no Rio de Janeiro, e esse mesmo percentual para o Brasil como um todo. É uma média de 40% de pessoas que estão encarceradas sem uma resolução definitiva em relação à sua sentença. Então, esse é um dado bastante significativo. E tem alguns pontos, desde agora, né, nesse trabalho que a gente tem feito, coletivo, que tem se tornado muito nítidos para pensar no tema da mesa, né, na relação entre encarceramento, racismo e direitos humanos. O primeiro pensando no nosso foco no projeto, o fato de que o encarceramento é um dispositivo que atinge, para além de quem é preso, que obviamente é diretamente atingido por isso, uma malha variada de pessoas que tem que se articular para enfrentar, primeiro, os mecanismos em si da detenção, quer dizer, antes até da decisão se a pessoa vai ficar aprisionada ou não, antes da decisão tomada na audiência de custódia. Então, isso envolve todo um trabalho de busca de informações, de desvelamento de procedimentos burocráticos, em geral muito opacos e muito difíceis de se compreender, decisões muito penosas a se tomar sobre empenhar ou não empenhar recursos materiais, às vezes muito difíceis de serem obtidos, para conseguir advogados particulares, na esperança que eles sejam mais eficientes do que a defensoria, que não é verdade em geral, era o que a gente estava conversando. Desvendar também todo o processo de circulação da própria pessoa, da delegacia para Benfica, onde vai ser realizada a audiência de custódia, de lá para Água Santa, de lá para outro lugar, ou seja, um périplo dentro do próprio processo de detenção, antes em si do cumprimento da pena, que é a palavra que a gente tem usado, assim, que é terrivelmente atordoante para as pessoas que estão tentando entrar em contato com isso. Mas também, não só da detenção, mas a partir do aprisionamento, ou seja, da decisão que a pessoa não vai ser liberada na audiência de custódia,
então vai ficar como preso provisório, ou mesmo depois do recebimento da pena, que envolve descobrir as condições para ou relatar maus tratos, relatar violações, para descobrir como proceder para conseguir a progressão do regime dentro do próprio sistema, a reorganização do seu cotidiano em torno das rotinas para visita, o provimento de recursos para quem está fora da prisão, redes de familiares, filhos, irmãos, filhas, mães, mas também para a própria pessoa que está presa, né, que de certa forma é sustentada por quem está fora da prisão, através da comida, através da tentativa de fazer entrar medicamentos, de entrar os elementos que se chama de custódia, né, os elementos de higiene, né, os bens de higiene, por aí vai. As rotinas de espera nas filas envolvem toda uma gestão do tempo, da hora de acordar, do tempo a ser disposto nesse processo, e as experiências de indignidade e de injustiça, que passam pelas comidas reviradas, que passam pelas comidas que são jogadas fora, que passam pelos diferentes maus tratos que são vividos na hora de entrar para as visitas. Além, naturalmente, da angústia profunda com a condição de vida das pessoas que estão dentro da própria prisão, com seus familiares, com seus companheiros, com seus amigos, com seus filhos. Então, as condições de higiene, as condições de doença, a impossibilidade de fazer entrar os medicamentos, a dificuldade, o próprio agravamento de situações de saúde que se dão dentro da prisão, a superlotação, os insetos, os ratos, enfim, uma infinidade de condições que são continuamente relatadas como condições, não só que obviamente afetam pesadamente a quem está dentro do sistema prisional, mas afetam também a vida de quem está conectado, né, naquilo que o Rafael Godoy chama dos vasos comunicantes entre dentro e fora da prisão, quem está conectado a quem está dentro através dos laços de afeto, dos laços familiares, das obrigações, né, de manutenção e de sustentação. Falar de encarceramento, então, antes de mais nada, falar de uma desigualdade estrutural que se inscreve tanto no universo daqueles que são encarcerados e incriminados, quanto da potencialização dessa desigualdade, seja por aquilo que significa a própria marca de ter passagem, né, ter passado pelo sistema, e os seus impactos nas eventuais possibilidades de trabalho futuro, por exemplo, seja pela própria experiência em si de viver a prisão dentro dela ou viver a prisão fora dela, mas tendo alguém, algum familiar, alguém a quem se é ligado dentro dela. Essa como estamos propondo nesse projeto que a gente está falando, uma ação que se exerce não apenas sobre indivíduos, mas que se exerce sobre redes de relações e possivelmente se desdobra através de gerações, na medida em que os fatores de desigualdade tendem a produzir efeitos de durabilidade para as gerações seguintes. O que significa você ter tido seu pai encarcerado, o que significa aquele período em que você teve que reorganizar uma série de formas de sobrevivência, de manutenção. Então, pensar naquilo que o Charles Tilley chamou da durabilidade da desigualdade, né, e a possibilidade de constituir mecanismos de durabilidade da desigualdade passa diretamente, ao nosso ver, por encarar a prisão como parte de um desses processos, não apenas de instaurar a desigualdade ou de reificar a desigualdade no momento presente, mas de dar para essa desigualdade uma capacidade de reencarnação nas gerações futuras e nos tempos futuros. Então, também dando uns últimos dados, só bem panorâmicos, para trazer 3 pontos que eu gostaria de discutir aqui, também para quem não tiver contato com esses dados, que imagino que muitos tenham, a população carcerária no Brasil, hoje em dia, é estimada, aí eu estou me baseando nos dados de 2016, do Infopem, em mais de 720 mil pessoas presas. Esse dado é relevante em si mesmo, né, é um número bastante significativo, mas ele é relevante também porque se a gente pega a população prisional de 1990, que ficava em torno de 90 mil pessoas, a gente tem que em menos de 20 anos, essa população passou de 90 mil pessoas para 720 mil pessoas. Então, não só temos muitas pessoas encarceradas, mas temos claramente um processo político de acúmulo e de aceleramento desse encarceramento. Em relação ao perfil mais geral
dessa população encarcerada, ainda segundo esses dados do Infobem, a maior parte mesmo, é jovem. 55% das pessoas que estão encarceradas têm menos de 29 anos e é majoritariamente negra. Os dados oficiais falam em 64%, mas no relatório da Justiça Global, com o mecanismo, né, que é um relatório de 2016 também, eles ponderam que esse é um dado que pode estar subrepresentado, porque é um dado que é produzido pelos gestores, né? Então, a questão racial ela é uma questão que pode ser ainda mais grave, ainda mais expressiva do que os 64% que aparecem oficialmente relacionados. E os dados de escolaridade também são marcantes. 61% das pessoas que estão no sistema prisional têm ensino fundamental incompleto. Então, a gente tem claramente um elemento de escolaridade que tem um impacto muito grande no perfil de classe. Nós temos um dado racial significativo e nós temos um dado relativo ao ritmo em si mesmo do encarceramento na última década e meia, 2 décadas, para considerar. Uma ressalva só, quando eu estou falando desses dados, eu estou falando da população prisional no sistema adulto. Se a gente somar os dados do socioeducativo e considerar, né, os regimes de detenção que recaem sobre pessoas que estão ainda em idade, né, de medidas socioeducativas fechadas, que estão ainda abaixo da maioridade legal, e considerar ainda a possibilidade de efetivos processos de incriminação daqueles que passaram pelo sistema socioeducativo quando chegam na idade adulta, a gente tem um universo ainda mais abrangente, um universo ainda mais cruel em termos de perfil socio-racial de modo geral. Bom, então o primeiro ponto para marcar aqui diz respeito à centralidade e, mais do que isso, ao caráter estrutural do racismo na política de encarceramento, que vai além dos números e dos percentuais que evidenciam a seletividade penal. Isso vem sendo discutido por alguns pesquisadores, né, a Juliana Borges, a Ana Luísa Flausino, várias outras pessoas, e obviamente o trabalho da Angela Davis, né, um trabalho seminal para refletir como o racismo não é uma condição, uma variável da população prisional, mas é um elemento estruturador da própria dispositivo de prisão, né, e vice-versa. Além de, a partir disso, então, né, que eu coloquei, a minha proposta aqui para a mesa é tentar pensar o encarceramento como parte de um conjunto mais amplo de tecnologias de gestão desigual de territórios e de pessoas, cuja base é eminentemente racial, com o que significa nas suas conexões com classe no país, a partir de 3 propostas, né, ou a partir de 3 vieses. Então, são esses 3 vieses que eu vou colocar aqui para, enfim, depois a gente discutir se vocês acharem que vale a pena. O primeiro deles tem relação com o que eu estou chamando da distribuição desigual dos valores e possibilidades de vida e morte, ou seja, como algo que está estreitamente conectado a uma produção de representação e práticas que definem que algumas vidas valem mais do que outras vidas, ou que algumas mortes podem ser sentidas como mortes mais relevantes do que outras mortes. Isso, de certa forma, é o cerne do próprio trabalho militante da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que nasce em 2004, né, com a chacina do Borel. Vai estar presente também no filme Alta de Resistência, que compõe aqui a programação, e nos fala de um conjunto de operações sociais, administrativas, burocráticas e políticas que produzem, né, essa cisão de valor de vida e morte com a aparência de apenas reiterar certas condições que estão postas na vida, que estão postas no mundo. Dispositivos como autos de resistência, categorias como morte em confronto, envolvido, suspeito, quer dizer, são categorias que a gente vê na mídia, mas a gente vê operando também nas formas de registro, nas formas de captura burocrática das mortes e das vidas. Elas operam como elementos centrais na produção dessa desigualdade, do valor da vida e da morte, como um dispositivo de governo. Não se trata simplesmente com todas as aspas, de matar ou não matar, de deixar viver ou de não deixar de viver.
mas através desse conjunto de rotinas, desse conjunto de operadores de naturalização, produzir mortes que não contam como mortes e, consequentemente, vidas que não contam como vidas. Não é à toa, eu acho que, enfim, isso talvez o Vanir fale um pouco, com certeza vai aparecer muito no filme, não é à toa que movimentos políticos como esses, de mães e de familiares, têm operado diretamente buscando mostrar o quanto é insuportável perder as pessoas e o quanto essas mortes têm valor. E fazem isso através de uma série de processos de afetivização e uma série de processos de visibilização dessas mortes. As camisetas com as fotos dos filhos, as histórias que são contadas, as tentativas de narrar não só o absurdo da morte, mas de narrar também o que aquela vida representava enquanto estava presente, não são ações de uma ordem que a gente possa definir como estritamente ou exclusivamente privadas e domésticas. Elas são também uma insurgência política, elas são uma forma também de tentar reverter isso que eu estou chamando desses dispositivos de apagamento, desses dispositivos de naturalização da morte. Tá? E onde é que a prisão entra nisso? Um dos primeiros pontos é que eu acho que a gente precisa pensar como dispositivo de tecnologia, como dispositivo ou como tecnologia de produção de diferença de valor entre vida e morte, um certo jogo de rebatimento e continuidade entre as políticas de morte, de controle armado, por exemplo, de territórios e populações, imagino que isso deve ter aparecido ontem, né? E os dispositivos de encarceramento, de invisibilização e de produção da morte, mas de produção do que a gente tem discutido, né, no projeto, uma certa morte a conta-gotas, pelos índices de tuberculose, pelas formas de contaminação, pelo esticado tempo, pelas doenças colaterais que vão envolvendo também as mulheres, que vão envolvendo também as famílias, a pressão alta, a diabetes, a depressão, ou seja, todo um circuito que não é necessariamente o circuito dramático da morte matada, da morte feita, né, com caveirão aéreo, da morte feita através e registrada nos autos de resistência, mas que é também um dispositivo de produzir condições de vida inviáveis, ou um certo horizonte de morte através dessa corrosão contínua das possibilidades das condições de vida. Além disso, há também uma conexão, que eu acho que aí tem um trabalho mais recente do Fábio Malari e do Rafael Godoy, que está naquele livro do BR-111, chamado Vidas Matáveis, em que eles exploram a parte de São Paulo, mas acho que isso poderia perfeitamente ser feito para a gente aqui no Rio, e também para o Ceará, e também para vários outros estados, em que eles exploram as conexões diretas entre o ter passagem como um signo que quase que identifica certas pessoas, certos corpos e certas relações como potencialmente matáveis, e as execuções realizadas ou por forças policiais ou realizadas por forças de alguma forma paramilitares, por milícias, por grupos de extermínio, etc. e tal. Então, ter passagem em si mesmo, quer dizer, ter em si esse dado de incriminação, é um elemento de vulnerabilização e de conexão possível entre a prisão e a morte nesse outro registro da morte diretamente causada. Bom, então esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente poderia discutir. Um segundo, que para mim está estreitamente ligado a ele, tem a ver com o que eu estou chamando aqui da presença ou da reatualização de uma matriz de cunho colonial ou colonialista, que se atualiza constantemente no nosso país, e não só no nosso país, né, em vários outros também, nesse momento específico do capitalismo do século XXI. Quando eu digo se atualiza, o que eu quero dizer? Quero dizer que ele muda de formato, ele muda de aparência, mas que de alguma forma ele continua pulsando. Há algo de uma matriz colonialista que eu acho que a gente precisa enfrentar, tanto em termos de processo histórico, quanto inclusive em termos conceituais, do que a gente pode estar querendo dizer com colonial ou colonialista. Então, um primeiro ponto, dentro disso que eu estou chamando dessa matriz colonialista, que se renova, tem a ver com
a percepção e a reatualização constante dentro dessas tecnologias do governo, de matar, morrer, deixar viver, deixar morrer, fazer a vida inviável, fazer morrer lentamente, as torções dentro da biopolítica do racismo do Estado Foucaultiano, né, a partir de um divisor fundamental em torno da ideia de que há certas pessoas, certas relações, certos territórios que jamais podem ser considerados como plenamente integrados, de alguma forma, à mesma cidadania que seria a cidadania que se processa, que se projeta como sendo comum, universal, dentro de um regime republicano. Ou seja, a passada, abolição, fim da escravidão, fim do império, república, etc. e tal, toda a produção de uma arquitetura simbólica, representacional e normativa em torno da universalidade republicana da cidadania se reatualiza a partir de uma série de mecanismos, de uma série de práticas coloniais que precisam coexistir com, por exemplo, uma Constituição, que é uma Constituição universalista, que é uma Constituição republicana. Nesse caso aqui, eu acho que se trata de pensar, talvez, em termos menos da biopolítica que o Foucault propõe, e mais um pouco em termos daquilo que o Achille Mbembe vai puxar na direção de uma necropolítica, que conversa diretamente com a biopolítica Foucaultiana, mas que, como Mbembe vai chamar a atenção, se debruça mais sobre as tecnologias de morte como tecnologias de governo e, sobretudo, pensa que essas tecnologias de morte como tecnologias de governo não podem ser separadas das experiências de longo prazo de colonialismo, das experiências de longo prazo de escravidão que nos constituem, né, e constituem a vários, constituem um sistema mundial, de um modo geral, né, de uma maneira muito decisiva. O Mbembe recupera uma formulação do Frantz Fanon sobre a cidade do colonizado. Eu tinha separado até aqui para ler, mas não vai dar tempo. Mas nessa formulação do Fanon, ele chama atenção para como essa imagem da cidade do colonizado é a imagem de um certo território, de um certo espaço e de um certo conjunto de pessoas que nunca serão iguais àquelas da cidade do colonizador. E aí ele se refere à colônia de um modo geral e a essa imagem da cidade do colonizado como um território de fronteira, aquele território onde os mecanismos judiciais que valem, né, para o espaço do colonizador como um todo, não valem da mesma forma. Eu não sei vocês, mas quando a gente pensa em caveirão aéreo, quando a gente pensa em mandato coletivo de prisão, quando a gente pensa mesmo nas operações que estão em jogo, nos movimentos discricionários, né, de detenção coletiva de pessoas ou das audiências de custódia, eu não consigo não pensar na cidade do colonizado como esse espaço que, ao mesmo tempo, parece estar regido pelo mesmo regime normativo, pela mesma forma legal de enquadramento do colonizador, mas que se oferece como esse território de fronteira e dentro do qual, não à toa, são possíveis se reatualizarem tecnologias de controle militarizado constante, como Antônio Carlos Sousa Lima já chamou a atenção, João Pacheco de Oliveira também, seja a guerra direta, seja através dos mecanismos de pacificação, dos mecanismos variados de uma guerra que não necessariamente se materializa no confronto, mas se materializa na ideia do controle sobre um território potencialmente inimigo e sobre corpos potencialmente inimigos. E aí, realmente, para encerrar, o terceiro ponto é que eu queria chamar a atenção, né, eu falei um pouco da dimensão racial como central, mas eu queria chamar um pouco a atenção, até por demanda aqui da Ivani, mas também não é difícil para mim, porque é meu quintal, um dos meus quintais favoritos, de que pensar a prisão como dispositivo de governo é pensar também, não só em classe e raça, mas é pensar em gênero, né? Que gênero é um elemento de composição absolutamente central na prisão como tecnologia de governo, tá? E aí, como é que eu acho que isso poderia ser pensado? Né? Eu tinha elencado alguns fatores aqui, mas vou deixar para o debate, porque eles são, senão vou me alongar muito. Então, eu queria chegar só a alguns pontos. Né? Pensando nessa experiência que a gente está tendo de prestar mais atenção na rede de sustentação
da prisão com os familiares, com, né, as redes de afeto, as redes de pessoas, eu acho que a gente pode, primeiro, pensar que a territorialidade da prisão é uma territorialidade para além dos muros. Né? Ela é uma territorialidade que envolve os deslocamentos que as pessoas fazem para chegar, para sair, que envolve os territórios da cidade, como a cidade dos colonizados, que são especialmente alvo de ações, não só militares diretas, né? Mas são alvo de ações de aprisionamento, de ações de encarceramento, mas como dispositivos que envolvem também tempos que são tempos que acabam atravessando e conectando dentro e fora da prisão. Né? Então, quem vai, acho que o Ivanir pode falar isso super bem, assim, quem vai visitar, não só tem que calcular o tempo que vai levar de deslocamento, tem os dias autônomos de trabalho que são perdidos, tem as noites que são viradas preparando a comida, tem as noites que podem ser dormidas, passadas na própria fila, ou seja, o tempo da prisão, da mesma forma, uma territorialidade da prisão não é só o muro, o tempo da prisão não é só a pena, ele é algo que se expande para fora disso. E esses elementos são elementos completamente co-confeccionados com o gênero. Não apenas porque são, né, majoritariamente mulheres que fazem esse trabalho de sustentação, né, qualquer passagem pelas filas deixa isso mais do que óbvio, mas porque esse trabalho do deslocamento, da sustentação, da alteração do tempo, é um trabalho que atua também diretamente sobre essas relações de gênero. Ou seja, a prisão encarcera, de certa forma, e impacta também o tempo, a territorialidade, a circulação, o horizonte de possibilidades dessas mulheres. Da mesma forma, né, como impacta diretamente a produção de masculinidades subalternas, de masculinidades hegemônicas, de possibilidades de constituição concreta de horizontes de vida, que são sempre horizontes também de gênero, para os homens que passam pela prisão ou para as mulheres que passam pela prisão. Então eu queria pensar um pouco, deixar isso para a gente discutir, pensar um pouco a complexidade da prisão como um dispositivo que perpetua, aprofunda e reconfigura desigualdades sociais, tanto em termos de classe, de gênero, como de raça, através do tempo. Ou seja, não só com uma força no tempo presente, com uma capacidade de afetação dramática das relações das vidas das pessoas no tempo presente, mas como, aí sim, reatualizando a matriz colonial, como alguma coisa que deixa sementes para a continuidade dessa desigualdade no tempo futuro. É isso, obrigada.